Bom, gente, essa live aqui, né, a nossa live número 65. Pra quem não sabe, todas as segundas-feiras a gente tem uma live no canal às 8h30 da noite. E essa live fica disponível por uma semana, depois ela vai pra comunidade La Crochê. E essa live, ela... cada semana, né, cada segunda-feira, eu tento trazer algum ensinamento pra vocês, algum aprendizado, alguma técnica de crochê. A maioria das vezes é uma peça. Hoje também vai ser uma peça. E todas as segundas-feiras essa live acontece. Essa live, ela sempre é ao vivo. Às 8h30 da noite eu estou aqui com vocês. Porém, no dia de hoje, né, que é o dia 7 de março, eu não estou ao vivo, mas essa live foi gravada com muito carinho um pouquinho antes para ser liberada, tá bom? Vai ter algumas lives aqui a seguir que vão ser também gravadas, mas elas são gravadas antes para ser liberadas no dia. Mas eu acompanho, então eu acompanho a live depois, eu acompanho os comentários. Por isso, se você está aqui assistindo ao vivo às 8h30 de segunda-feira, escreva aqui do lado do chat qual que é a sua cidade, que é uma pergunta que faz tempo que eu não faço. Qual que é a sua cidade se você já é minha aluna, né, do curso Segredos, tá? Escreva aqui do lado que eu vou estar vendo depois. E hoje, né, pra quem não sabe, amanhã é o Dia da Mulher. Dia 8 de março é comemorado o Dia da Mulher. E eu gostaria muito, muito de trazer uma peça que nós, mulheres, podemos usar. Ano passado, eu lembro assim, bem claro, eu fiz uma peça bem rápida, foi um colar. E todo mundo tinha que postar uma foto com o colar e marcar a La Crochê para eu poder ver. E teve muita gente que entrou nessa, né? Teve até gente que se arrumou. Eu lembro que a gente estava em pandemia. Então eu falei, né, todo mundo fica em casa, então agora a gente vai se arrumar, vai colocar um colar bem bonito, vai tirar uma foto aparecendo, que às vezes a gente só tira a foto da peça e vai postar lá. E vocês vão fazer a mesma coisa com a peça de hoje. Só que hoje é uma peça um pouco mais demorada, é um pouco maior, né? Eu queria trazer uma peça bem especial para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, vocês vão fazer ela durante essa semana, vão postar e eu vou estar repostando. Eu quero ver essa foto de vocês, essa peça, né, que é uma bolsa, que a gente vai fazer juntas, tá bom? E o Dia da Mulher, né, é considerado como o dia, eu não sei se é internacional ou nacional da mulher, mas é amanhã, no dia 8 de março. E eu gostaria só de falar um negocinho bem rápido pra vocês antes de começar, já que a live vai ser mais longa. Mas, né, eu como mulher, eu gosto muito de me basear na mulher virtuosa. Eu não sei se todo mundo conhece, né, não sei se todo mundo sabe também, mas eu sou cristã. Então a Bíblia é, né, a minha palavra viva. E no livro de Provérbios, no capítulo 31, ele descreve a mulher virtuosa. E é muito engraçado porque é descrito por uma mulher, que é a mãe, né, que está falando para o seu filho: filho, você não pode encontrar ninguém menos do que uma mulher virtuosa para você. E ele fala, né, essa mãe fala para o seu filho quem que é essa mulher virtuosa. E ela descreve no capítulo 31 inteiro. E se a gente for ler, a gente vê o quão especial essa mulher é e tudo que ela faz, né? O quão ela é importante. E eu gosto muito, muito de ler e reler várias vezes Provérbios 31 e me identificar e tentar aprender a ser cada vez mais essa mulher virtuosa. Porque hoje em dia tem tantos valores trocados, tem tanta desilusão, né, com relação à mulher, é tão triste. E eu gosto muito de me basear nela, que é uma mulher trabalhadora, né, uma mulher que cuida da casa, uma mulher que cuida dos seus filhos, que o marido tem prazer, né, nela, tem bom gosto, gosta do jeito que ela se veste. É uma mulher decente, né, uma mulher assim que, pra mim, ela é como se fosse um ideal de mulher, de como seguir. E tem um detalhe, né, que fala, que vale tudo a ver, que lá em Provérbios 31, 13, diz assim, ó, que ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então ela faz também trabalhos manuais. E lá fala que ela veste, né, toda a sua família com as roupas e depois o que sobra ela vende. Então além de ela fazer a parte, né, manual, a parte artesanal, ela também vende seu trabalho, ela também é empreendedora. É uma mulher completa, né, se for olhar. Então eu gosto muito de me basear nela. E nós, como a gente faz artesanato com as mãos, né, o nosso artesanato, o nosso crochê, depende da gente, do nosso foco. Eu gosto muito desse versículo, né, Provérbios 31, 13. E além de ela fazer as roupas, ela ainda busca o linho, a lã, transforma em fio e faz as roupas. Então ela é completa, a gente já compra pronto, né? Mas
Eu só queria trazer isso assim, né, e parabenizar a todas nós mulheres, né, que nós somos fortes, nós somos corajosas, nós somos independentes no nosso trabalho e que o crochê é uma forma da gente poder atingir talvez um empreendimento que a gente queira, atingir talvez uma terapia que a gente precisa, né, enfim, cada um tem um objetivo com o crochê e por causa disso eu gostaria de parabenizar, né, todas as mulheres, já que o crochê é feito, né, na maioria das vezes por mulheres também. Tá bom? Então, parabéns a todas nós. A gente vai fazer uma peça hoje especial para as mulheres e eu quero ver a peça de vocês depois, tá? E como ela é uma peça usual, né, ela é uma bolsa, eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado. Eu quero que vocês façam a peça, tirem uma foto usando a bolsa, né, com a roupa e tudo mais. Bota uma roupa bonita, se maquia se quiser, coloca a bolsa, tira uma foto e posta. Vamos fazer um movimento. Hashtag crocheteira virtuosa, tá? Que é cada uma de nós. Beleza? Bom, então a bolsa que a gente vai fazer, nessa live aqui, eu fiz a metade dela, tá? Eu já fiz metade dela e agora a gente vai fazer a outra metade, juntas, aqui. E aí eu vou juntar, então vocês não vão ter as duas metades para juntar junto comigo, mas depois vocês voltam na live e podem assistir como que faz, tá bom? Então assim, metade da bolsa, né? A bolsa que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Tá? Ela tem esse ponto que eu queria trazer um ponto bem diferente pra vocês. Então, a gente vai fazer esse ponto, essa parte aqui de cima também, como é que prende. E daí a gente vai fazer a outra parte que junta, que a gente faz duas partes iguaizinhas e junta. E depois dá pra colocar alça, tassel, o que quiser pra enfeitar. Mas essa aqui é a bolsa. Eu achei ela muito bonitinha, uma bolsa diferente, né? Todo mundo que tem. E a gente vai conseguir, né, ter vários aprendizados aqui com relação a essa peça, tá bom? Quais são os materiais? Para fazer metade dela, eu usei menos de um rolo de fio de malha premium. Sobrou isso aqui, ó, do rolo, tá? Eu comecei um rolo inteiro e sobrou isso aqui. Sobrou bastante, tá? Então, eu acho que vai dar, assim, para usar com um rolo e mais um pouquinho do outro para fazer uma bolsa. Se você for vender essa bolsa, né, um rolo custa 30. Acredito que a gente usa ali até um terço do outro rolo. Então, vamos supor que a gente gaste R$40 de material aqui. Gastamos R$40. Essa bolsa pode ser vendida fácil por R$199. Tá bom? Coloca uma alçazinha nela e dá pra vender tranquilo, até mais. Então vai ter um bom lucro em cima mesmo usando fio premium, tá bom? Mas você pode usar com o fio que você quiser. Então a quantidade de material, né, é um rolo e mais um pouquinho de fio de malha premium no meu caso, ou um rolo de fio residual. Dá nos dois. Se tiver muita emenda, talvez vai precisar de um pouquinho mais. Então essa peça aqui, a gente vai usar o fio de malha, eu escolhi essa cor, que é uma cor nova da Mimalha, que está sendo lançada hoje, na verdade. Então, se vocês quiserem, vocês podem adquirir esse fio. E esses fios aqui que estão saindo agora, né, são dois tipos de fios da Mimalha. Um é um mais estruturado, então que é como que é? É um fio um pouco mais firme. Para fazer as peças é mais fácil, ele fica com mais estrutura, a peça fica mais retinha. É muito, muito bom. Então esse é um tipo de fio, e o outro é um fio macio, mas que também tem estrutura. Contanto que eu fiz essa peça aqui, né, e ela tem uma boa estrutura, ela mantém bem certinho. Só que esse fio aqui, ele é muito bom, ele é maravilhoso para trabalhar, ele tem elasticidade perfeita, e ele é leve, gente, ele é mais leve que o normal. Por isso que eu sempre falo que fio de malha premium, a gente não deve se basear no peso que a gente compra, 500 gramas, 400 gramas, não. Porque quanto mais leve, melhor. A gente se baseia em metragem, porque é um rolo bem grandão, ó. Vem bastante coisa aqui dentro e ele é leve. Então a bolsa, essa parte da bolsa aqui, ó, ficou super leve. Ficou menos do que 300 gramas. 300 gramas é o rolo, né? Acho que 400, então ficou uns 300 gramas. Ficou muito, muito bom, tá bom? Então eu tô usando esse fio deles, que mesmo sendo um fio bem macio, ele não tem tanta estruturação, mas ele fica muito bom na peça. Vou utilizar um rolo em pouquinho, uma agulha, né? É importante que a agulha ela fique bem certinha na peça, não fique muito apertada nem muito frouxa. Senão não dá estruturação e muito apertada ela baula, tá bom? Usar uma tesoura. E um detalhe muito importante que para fazer essa parte aqui de cima, eu fiz com a própria fio de malha e com mangueira. Você pode usar desse jeito que eu vou ensinar pra vocês, porque ela precisa ficar firme. Ou você pode comprar, né, uma plaquinha pronta de madeira, colocar aqui e só prender aqui embaixo. Fica a seu critério. Eu vou usar uma mangueira porque eu queria toda ela da mesma cor. Então eu peguei um pedacinho de mangueira, ó. Essa aqui é a mangueira, tá? Ela tem um tamanho, essa minha aqui é 3/8 de polegada, é a espessura dela. Mas você também pode usar a 5/12, que é um pouquinho mais fininha, também dá. Mas eu prefiro usar um pouquinho mais grossinha para dar um pouco mais de estruturação. Qual é o tamanho? A minha aqui, ó, ela tem em torno de 25 centímetros, tá? Mas a ideia é, você vai fazer a peça, depois você vai pegar um pedaço de mangueira e vai fazer um redondinho.
e vai ver mais ou menos se o redondo ficou coerente ou não com o tamanho da peça, que às vezes o seu fica menor ou maior que a minha, dependendo do fio, tá? Então, nesse caso aqui, cada um eu acho que vai analisar bem certinho como fazer, pra gente poder ver o tamanho, mas o meu ficou 25 centímetros, se a sua bolsa ficar do tamanho da minha. Então, eu vou utilizar esse pedacinho, um outro pedacinho de mangueira, só pra gente fazer o acabamento da mangueira, um pedaço de fita durex, né, eu chamo de durex, é transparente, é melhor. Essa mangueira é bom ser transparente também. E tesoura. Esses são os materiais, tá bom? Se você quer incrementar a bolsa, quer colocar um zíper, quer colocar um forro, umas argolas e outra alça, daí fica a critério de cada uma. Eu vou ensinar hoje a parte do crochê, utilizando a mangueirinha, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, escreva no chat aqui pra saber qual que é a cor que vocês vão fazer a bolsa de vocês. A minha é uma cor, é um mescla meio chumbo, tá? Mas é a cor nova da M-Malha, se vocês quiserem, vocês podem olhar lá. Uma outra coisa também é que esse ponto, ele é um ponto bem individual. Então, talvez essa peça vai abalar um pouquinho, talvez não. Se caso isso acontecer, eu vou mostrar no decorrer da peça o que vocês podem estar fazendo, tá bom? Mas vamos lá. Para começar, então, a gente vai fazer um círculo mágico. E nesse caso aqui, eu vou fazer um círculo mágico com mais pontos dentro. Geralmente, né, para fazer o círculo mágico, eu coloco o fio aqui, ó, dou uma viradinha, assim. Pego, opa, eu bati na câmera. Pego a minha agulha, tá, que a agulha que é a minha agulha, só ver se assim fica melhor, um pouquinho mais escuro, né? Eu pego a minha agulha, que é a minha agulha 10, nesse caso, que é uma que eu gosto. Eu venho aqui, ó, eu tenho o fio solto e o fio preso. Eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, da parte presa, e vou trazer ela de trás pra frente. Vou dar um pouquinho de altura, seguro isso aqui tudo, pego o fio aqui de trás e fecho. Assim, ó, desse jeito, tá bom? Então, assim, ó, eu tenho um ponto aqui, que é um ponto baixo, e o círculo mágico eu sempre ensino vocês a cada um colocar a quantidade de pontos que no seu círculo vai caber. Só que como a gente vai utilizar um ponto que ele é muito gordo, ele precisa de mais espaço, por isso eu vou colocar mais pontos, tá? Então, eu coloquei 10 pontos aqui dentro. Geralmente, no meu, eu fazia em torno de 8 pontos no círculo mágico. Se você, fazendo o círculo mágico, sempre colocava 6 pontos, por exemplo, coloca 8. Coloca 2 a mais do que você geralmente faz. Vamos utilizar essa média, tá? Mas se você quiser colocar 10 também, vamos tentar. Talvez com 10 todo mundo dê certo, mas, né, a lógica é que não, mas vamos tentar. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto, 1. O próximo, eu seguro aqui o círculo mágico, ó, venho com a agulha aqui dentro, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Dou um pouco de altura, pego o fio lá de trás e fecho. Então, aqui eu faço o meu segundo ponto. Venho aqui dentro, trago lá de trás pra frente, dou altura, fecho, 3 pontos. Pego lá de trás, trago pra frente, dou altura, fecho, 4. E vou fazendo exatamente isso aqui, ó, até completar 10. Então, 5, 6, 7. Uma dica para não enrolar é sempre você soltar bastante fio antes, tá? Então, solta aqui o rolo assim, ó, que daí ele não fica enrolando o ponto. Para contar aqui, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se esse fiozinho for sumindo, vai puxando. Então, 7, 8, 9 e 10. Tá? Desse jeito. Pego agora esse fiozinho do final e puxo ele todinho, até fechar aqui tudo. O início, então, a gente faz com ponto simples, tá? Com ponto baixo normal aqui. Aí, o que acontece? Eu vou fechar aqui agora, e só nessa primeira carreira que eu faço com ponto baixo. As outras, a gente vai usar tudo o ponto que é chamado de ponto puff, né? Ponto pipoca não é, porque é um pouco diferente, mas lembra bastante. Mas eu vou usar o ponto puff, que eu gosto de chamar ele assim. Ele é um aglomerado, tá? É um puff de pontos. Ele é um pouquinho mais complicado de fazer, então se você for iniciante, talvez vai ter um pouco de dificuldade, mas não tem problema. Vocês vão conseguir tranquilamente fazer a peça, né, bem tranquila no final, tá? Eu vou puxar um pouquinho o meu fio aqui, ó, e vou fazer o fechamento. Onde que é o fechamento? No último V que tá deitado, aqui em cima, ó. Aqui tem vários Vs, o último que tá aqui é esse aqui. Esse aqui, ó, tá em pé, então esse não é o último que tá deitado. Eu vou vir aqui, ó, de trás pra frente, assim, pego esse fio aqui e levo lá pra trás. Assim, desse jeito. E agora eu vou começar a fazer o ponto puff. Como que a gente faz? É sempre a mesma coisa, tá? O que vai mudar de carreira para carreira é a quantidade de pontos puffs que a gente faz. Mas geralmente é a mesma coisa do início ao fim.
Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, eu vou tirar, mas eu seguro com o dedo para ela não correr. Vou vir aqui, ó, nessa partezinha que foi lá pra trás, nessa partezinha aqui. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, bem aqui onde foi pra trás, e vou engatar. Até aqui é como se fosse um fechamento normal. E agora vai começar o diferente. Como que é? Eu pego o fio lá de trás, trago pra frente. Opa, soltou aqui, vou colocar de novo. Trago o fio lá de trás, trago pra frente. E eu vou dar uma altura que não é uma altura muito pequena, tá? É uma altura um pouquinho maior do que um ponto baixo. Então, ó, desse jeito aqui. Vou deixar essa laçada aqui. O fio de trás aqui eu vou pegar ele com a agulha, então eu pego ele aqui, ó, com a agulha, estão vendo? Pego aqui e vou vir aqui dentro no mesmo lugar. Então eu tenho uma vez, agora duas, ó. Venho aqui dentro, pego lá de trás e trago pra frente. Ó, duas, né? A primeira vez foi a que eu passei, a segunda foi a que eu trouxe lá de trás, duas. Venho aqui, pego aqui, ó, dou uma laçadinha e venho de novo aqui no meio. Aqui, pego o fio lá de trás, trago pra frente, 3. Estão vendo que eu tenho várias coisas na minha agulha? É por isso que ele é um ponto puff, ele é bem aglomerado. Ele fica um ponto mais alto, ó. Aqui atrás eu tenho um fio, o que que eu faço? Eu seguro aqui, ó, coloco o dedão aqui no meio e seguro ele para ele não correr. Pego o fio, engato e vou passar o fio por tudo isso aqui dentro. Então eu dou uma viradinha assim, ó, e passo tudo aqui por dentro, assim. E tiro. E aqui eu vou sair com uma laçada e o meu dedão tá preso, estão vendo? Aqui. Agora eu vou vir com a agulha dentro dessa parte onde estava o meu dedão, coloco aqui, vou pegar o fio do rolo, engato e passo pelo meio dos dois, aqui e aqui. Ó, esse aqui é o meu ponto puff, certo? Esse é o meu ponto puff. E eu vou precisar fazer isso em todos os pontinhos aqui de baixo, sempre assim. Como que eu faço no lado? Aqui no ladinho, ó, o próximo ponto, eu começo assim, ó, faço uma laçada aqui e venho aqui dentro. Trago o fio lá de trás pra frente. Aqui deu uma. Faço uma laçada, venho aqui, trago 2. Faço uma laçada, venho aqui e trago 3. Então, são 3, tá? O primeiro é o que fica menos gordinho, os outros ficam um pouquinho mais. Fico com várias, coloco o meu dedão aqui no meio, pego o fio aqui, ó, viro a agulha, passo pelo meio de tudo isso aqui, tiro, venho aqui com a minha agulha dentro da onde está o meu dedão, pego o fio de trás e passo por dentro desse e por dentro desse. E sempre ajustando. E ele vai formando o nosso ponto mais rechonchudinho, tá vendo? Então aqui é o meu segundo pontão. Agora eu vou vir no do lado, que é esse aqui. Então eu puxo, né, dou uma laçada, venho aqui dentro, faço uma, de novo dou uma laçada, 2, dou uma laçada e 3. Aqui, fiquei com tudo isso. Coloco o meu dedão aqui, pego o fio lá de trás, trago aqui pelo meio de tudo, tiro um pouquinho, venho aqui no meio e passo o fio lá de trás pelo meio de tudo. E sempre, sempre ajustando. O buraquinho aqui do meio abriu, puxa, para ele fechar e tudo se ajustando. E eu vou fazer isso, ou no final eu vou ficar com 10 pontos puffs. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não fez aumentos aqui. Por quê? Porque esse ponto ele já é gordo, então ele já conta como um aumento, tá? E eu vou fazendo isso. Se você ficou com dificuldade de fazer, volta o vídeo e pode assistir de novo, tá? Volta o vídeo, eu não vou ficar repetindo porque a gente vai fazer várias vezes isso aqui. O fio começou a acabar, a gente começa a soltar mais aqui para ele não embolar. E vou fazer aqui os meus 10 puffs, tá? Puxo um pouquinho aqui. 1, tiro. 2, tiro e 3. E tiro. Seguro aqui, passo pelo meio dos 3 e fecho. Aqui 1, 2, 3. Passo aqui e fecho. Uma dica legal é sempre fazer todos os... Quando a gente puxa, né? Por exemplo, aqui, ó, puxo 1. Quando eu trago pra cá, ó, puxo 2. Fazer esse comprido que a gente faz, tentar sempre fazer igual. O mesmo tamanho, que daí o ponto fica mais bonito ainda. Tá? E vou fazendo, ó. 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. E o último. Tem que ter dado 10 aqui. 2 e 3. Bom, eu fiz aqui então meus 10 pontos, né? O ponto puff aqui em cima. E agora a gente vai fazer o fechamento. Então, como que a gente faz? Eu vou vir com a agulha aqui, ó, no lugar onde é lá atrás, no Vzinho, fecho, pego aqui, né? Pego essa laçadinha, engato aqui e levo lá pra trás. É igualzinho, tá? O fechamento que a gente faz normal. E é sempre ajeitando aqui. Agora, se a gente reparar, a gente sempre vai ter um conjunto de puff gera 2 laçadas em cima. Um conjunto de puff gera 2 laçadas. Isso acontece por causa do jeito que a gente fez esse fechamento, tá? Então, o que vai acontecer agora? Na próxima carreira, a gente vai colocar em todos. Então, é como que essa carreira aqui fosse a primeira e a segunda agora vai ser tudo aumentos. E aí, a gente vai colocar em todos. Então, eu tenho 10, ao todo eu vou ter 20. É só colocar um em cima de cada um. Eu tiro a minha agulha aqui, ó, venho nesse mesmo buraquinho, nesse mesmo tracinho que foi lá pra trás, coloco a agulha, engato aqui. Pego o fio lá de trás, trago pra frente. E aqui eu já dou a altura, ó, do tamanho, né, do meu puff. Vou pegar aqui, ó, dar uma laçada, vem aqui dentro. Traz pra frente 1, dou uma laçada, vem aqui dentro, traz pra frente 2. E o terceiro, faço uma laçada, venho aqui, traz pra frente 3. Aqui. Desse jeito. Agora eu vou pegar, deixa eu botar meu dedão aqui, pega esse fio, traz pra cá e fecha, né, fazendo puff bem certinho. E vou fazendo um em cada um. Ou seja, em cada vezinha aqui em cima vai ter um puff. Puxo um pouquinho, venho aqui, faço 1, 2, 3. Aqui, tiro, venho aqui e faço aqui. Se o fio começar a encher, né, solto aqui o fio. E vou continuando, sempre ajustando, sempre ajeitando para ele crescer bem retinho. Em todos eles, tá? Então, eu fiz aqui 2, agora eu vou fazer o terceiro. E vocês vão ver que esse tipo de ponto, ele é como se fosse um oposto do ponto que a gente faz normal, quando a gente coloca aumentos e diminuições para aumentar, né? Por exemplo, num círculo com ponto centrado, que é um ponto normal, né? Um suplá de ponto centrado, por exemplo, eu sempre coloco, vou aumentando o número de solteiros entre os casados. Então, eu coloco um ponto, um pouco tô casado, daí 2 solteiros, um casado, 2 solteiros. E vou seguindo assim, desse jeito. Aqui, em vez de fazer os aumentos, né, a gente pula pontos. Vocês vão ver, é bem interessante. Então, eu também vou mostrar, né, quando começar a próxima carreira, como que a gente faz para aumentar a nossa peça, né? Se eu quero fazer uma bolsa bem maior, ou quer fazer um tapete com esse ponto para ficar bem fofinho, também dá. E tudo isso, tá? E assim a gente vai fazendo sempre a mesma coisa. E quanto mais praticar esse ponto, mais ele vai ficar bem certinho. Mais ele vai ficar bem certinho do outro, mais arrumadinho ele vai ficar o tamanho, né? Um do ladinho do outro, tá? Ó, fica bem certinho mesmo. Se começar a envergar um pouquinho, não tem problema. Por quê? Porque a bolsa, né, ela é como se fosse uma bolsa borro, assim, ela tem os 2 lados da bolsa, né, e daí ela fica com, como que é? Ela fica um pouquinho mais encurvadinha mesmo, pra não ficar totalmente reta, né, como se fosse um cesto mesmo. Eu acho que fica até mais bonito se a gente fizer assim. Então, eu gosto de usar essa bolsa, mesmo que ela fique um pouquinho mais envergadinha. Mas se caso ela envergar demais aqui em cima, tá? Você pode colocar mais pontos na base. Se ela afunilar, né? No meu caso, ela tá afunilando um pouquinho. Isso é comum por causa do ponto. Mas caso você quer que ela fique
Se ela começou a baular assim, daí você tem que tirar alguns pontos que estão aqui na base. Tá? Daqui a pouco o meu rolinho aqui vai acabar, aí eu vou mostrar como que a gente faz a emenda, se por acaso você tiver uma emenda que você precisa trocar ou trocar de fio. Tá? Tá logo acabando aqui o meu fio, daí eu vou mostrar pra vocês também. Sempre dando as 3 voltinhas, pra ficar bem certo. E outra coisa que eu faço também, eu falei pra vocês segurarem com o dedão, né? Mas eu seguro também com o outro dedo, com o dedo aqui, ó, com o dedo do meio da outra mão. Porque daí eu seguro com o dedão pra segurar aqui na parte da frente, tá? Isso é bem comum. Esse tipo de ponto aqui, ele pode ser usado pra fazer peças mais gordinhas, assim, por exemplo. Eu queria, né, eu vou fazer um tapete pro Isaac, pra ele poder ficar em cima em breve. E aí eu queria fazer um tapete que fosse um pouco mais fofo. Então eu tô pensando, eu posso usar esse ponto, que daí ele fica bem gostosinho em cima. Ou eu posso utilizar um ponto estrela, um ponto, né, algum desses pontos que dá bem certinho também. Três. Vamos lá, tô quase terminando aqui a carreira. Ela é uma bolsa rápida de ser feita porque o ponto ele é grande, né? Então a gente consegue fazer ela rapidinho. Três. E o último aqui. 1, 2 e 3. Pronto, finalizei aqui, ó, a terceira carreira, né? Sendo que a primeira é o círculo mágico. Ó, ela tem que ficar assim, ela tem que, quando eu coloco na mesa, ela tem que ficar certinha, tá? E agora a gente vai começar com uma sequência de aumentos. O que que é isso, né? Eu vou precisar pular alguns pontinhos. Então, por exemplo, se eu fizesse em todos eles de novo, é como que eu estivesse fazendo a mesma coisa dessa carreira. Daí ele começa a ter muitos pontos. E ele pode começar a envergar. Então ele pode criar ondas. Então eu vou começar a ignorar alguns pontos. É como que eu fosse colocando os solteiros e o solteiro fosse pular um ponto e esse aqui fosse um casado. Como se fosse isso. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui fazer o fechamento, né? Tiro um pouquinho a minha agulha. Venho aqui no que tá deitado. Levo lá pra trás. Tiro aqui a minha agulha, venho nesse pedacinho aqui, engato aqui, pego o fio lá de trás pra frente e dou altura. Aqui. Aqui eu faço um puff. Tá? Aqui eu faço um puff. Fecho. Fecho ele. E no do lado eu vou fazer um puff também, no pontinho do lado. Então, faço mais um aqui. 1, 2 e 3. Pronto, fiz aqui, mais um. E o próximo aqui, o próximo vizinho, eu vou pular ele, eu vou fingir que ele não existe. E vou vir no outro. Não tem um sentido, assim, do ponto de baixo e tudo mais, não tem. É só pular mesmo, então esse aqui eu vou pular. Vou fazer uma laçada aqui, pulo aquele, faço 1, 2 e 3. Aqui, ó, assim. E no do lado eu faço mais um. Então, é 2, é um do ladinho do outro. E depois eu pulo. E vocês vão ver que esse que pula, às vezes vai ser no começo do puff, às vezes vai ser no final. Tá? Varia um pouco.
E assim eu faço com que a minha peça ela não envergue, ela não fique criando ondas, porque daí eu vou equilibrando com a quantidade de pontos que eu tenho aqui. Ah, Laísa, mas o meu não tá dando certo, ele começou a envergar da mesma forma, não deu certo, o que eu faço? Daí você pode fazer o ponto com menos, né, com menos pontos aqui ou mais. Depende do que for que você precisa, né? Se começar a criar ondas, por exemplo, cria ondas assim na peça, você precisa tirar esses pontos daqui. Porque daí tem muitos. Se por acaso você precisa colocar, começou a funilar demais, daí você precisa colocar mais pontos aqui, tá? Então assim, mesmo que a gente tá em live agora, eu vou fazer toda a carreira aqui, você pode pausar e daí a gente continua quando você terminar tudo aqui. E vai fazendo isso até o final, tá? Vai fazendo sempre um ponto puff, do lado um ponto puff e no outro pula. Um ponto puff e do outro pula. E aí a gente vai fazer toda essa carreira, vai chegar aqui no final, tá? Vai chegar aqui no final e a gente vai começar a subida. Como que é assim a subida? Porque, ó, a gente tem uma base, que é a parte de baixo, e essa última carreira é a subida, tá vendo? Ela deita um pouco. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira inteira, depois de terminar essa aqui, né? Uma carreira inteira colocando um ponto em cima de um ponto puff. Então vai ser um ponto puff, pula um. Ponto puff, pula um. Um ponto puff, pula um. Um ponto puff, pula um. Então essa é a sequência. Nessa carreira que a gente está fazendo aqui, 2 pontinhos um do lado do outro, puff, puff, pula um, puff, puff, pula um. E na outra é sempre um pontinho aqui, pula um. Um pontinho, pula um. Um pontinho, pula um. Vou terminar tudo, fazer essas 2 carreiras e daí eu vou voltar. Então você pode pausar esse vídeo, faça aí as 2 carreiras e daí depois dá play de novo e a gente vai continuar para fazer os acabamentos da nossa bolsa e juntar as 2 partes. Bom, gente, eu fiz aqui as 2 carreiras, né, inteiras, então ela ficou desse jeito, ela ficou com a base na parte da frente, dessa forma, e ela tem uma pequena levantada, como se fosse um cesto bem baixinho, que é proveniente dessa última carreira que a gente fez, que a gente não colocou aumento, que o aumento aqui no caso seria colocar um do ladinho do outro, então a gente pulou, né, colocou, tem sempre um gordinho aqui, sempre vai ter um gordinho aqui, um gordinho aqui, um gordinho aqui. Então, essa sequência faz com que ela comece a virar, a subir. Se eu fosse continuar, eu faria um cesto dessa mesma forma, tá? Ficou assim. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente faz a troca de cor, que eu falei que eu ia mostrar, né? Então, vou mudar aqui a câmera, acho que vocês conseguem ver. Quando eu vou precisar trocar de fio, né, por algum motivo, eu faço o seguinte, né? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho... Vou fazer o meu último ponto, tá? Então, esse ponto, né, eu dou... uma laçada aqui, faço, né, 1, 2 e 3, assim. Faço toda essa parte aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse próprio fio aqui, vou levar pra lá, assim, vou colocar minha agulha aqui dentro, e em vez de eu pegar esse fio aqui, que é o fio do meu rolo, eu pego o fio novo. Pego o fio novo, engato e trago pra cá. Assim. E aqui eu faço a minha emenda começando um novo fio. E os 2 fiozinhos que ficaram aqui, eu vou esconder eles, vou fazendo o fio por cima, tá? Então, é dessa forma que eu faço esse fechamento. Essa troca, né, de fio. Eu fiz aqui todos os meus pontos e nessa última carreira da base, quando a gente começa a subir, talvez vai ficar faltando 2 tracinhos. E aí a gente pode escolher. Ou colocar um ponto a mais, se caso precisar, ou deixar igual, sem nenhum. Então, no caso ali, eu deixei sem nenhum, porque ele já fechou aqui na base sem abaular. E ficou bem certinho. O importante é essa parte aqui ser igual a outra parte, que vocês vão fazer 2 vezes, tá bom? Então, sempre ajeitando muito bem. Aqui eu fiz essa parte, né? Eu vou cortar agora o meu fio. Corto aqui um pedacinho. Vou puxar aqui, ó. E vou fazer o fechamento contínuo, que eu chamo. Puxo tudo. Vou vir aqui onde eu iria fazer o fechamento, ó, de trás pra frente. Assim. Pego esse fio e levo pra lá. Aqui, ó. Agora eu tenho essa parte contínua, falta esse outro detalhe aqui atrás. Então, eu vou pegar só essa laçadinha aqui de trás, pego esse fio aqui e levo lá pro outro lado. Assim. Aqui eu tenho o meu fechamento, a gente não sabe onde começa e onde termina. E esse fiozinho aqui, pelo lado de dentro, eu vou fazer um nó. Eu pego aqui, né, qualquer um dos tracinhos, pego esse fio, trago pra cá e faço um nó. E sempre que eu faço o nó depois, eu ando mais um pouquinho,
por todas as carreiras aqui. Vou andando, né? Pego o meu fio assim, ó, e vou escondendo ele. Ando por um pedaço, mais ou menos até aqui, e aí depois eu boto um pinguinho de cola e corto, tá? Então assim daí ficou a nossa parte da base. Antes de juntar, eu vou precisar fazer aquela alça, que é aquela argolinha, tá? E essa argolinha eu faço assim, eu pego um pedaço de mangueira, no meu caso ficou com 25 centímetros, e a gente vai fechar ela, tá? Pra ela formar aquela alcinha. Só que se eu só colocar um durex aqui, ele não vai travar dessa forma. Então eu pego um pedaço de mangueira, um pedacinho assim. Nesse meu caso aqui, como a mangueira ela é muito grossa, ficou muito difícil de colocar dentro. Então eu cortei um pedaço dela, ó, tirei um pedaço, tá vendo? Esse pedacinho eu cortei fora e agora eu consigo enrolar. Eu vou enrolar ela menorzinha, porque ela tem que entrar dentro da minha mangueira. Então eu enrolo aqui, ó, e coloco aqui dentro. Por um pedaço, assim. E essa outra parte aqui agora, eu vou colocar no outro lado. Então, eu pego aqui, ó, engato aqui e vou até o final. Quanto mais grossinha for a mangueira, pior, tá? Bom, foi quase tudo. Ficou um pedacinho aqui ainda, mas não tem problema. O importante é ficar nos dois lados. No meu outro lado também ficou um pedacinho, então eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, ó, ele ficou mais redondinho. Fica melhor do que se eu só tivesse colocado sem nada. Opa, deixa eu botar de novo. É bem ruinzinho mesmo, mas isso aqui faz toda a diferença depois na peça, então é importante. Pronto, agora ficou certinho, com um pedacinho ali, tá? E agora eu vou pegar um pedacinho de durex, que é bem importante, e vou colar aqui. Pronto, ó. Assim a gente tem então a nossa base da alça da bolsa. Pra fazer agora, eu pego o meu fio, eu usei com a mesma cor, mas vocês podem fazer de outras cores, tá? E eu vou fazer assim, ó, tudo em ponto baixo. Eu coloco, né, eu pego o meu fio aqui, ó, trago pra frente, dou altura, ó, só trouxe uma laçadinha pra cá, ó, dou altura. Esse fiozinho aqui, eu posso enrolar ele aqui pra ele ficar travado, ó, e deixo ele aqui, tá? Assim, do finalzinho. E aqui eu pego o fio lá de trás e fecho, assim. Agora, sempre eu vou fazer assim, eu vou vir dentro do círculo mágico para buscar o fio do rolo lá de trás, vou trazer pra cima e vou fechar. Dentro do círculo mágico, trago de trás pra frente e fecho. Dentro do círculo mágico, de trás pra frente e fecho. E vou fazendo isso até o final. Então, aqui fecho. Ó, esse fiozinho aqui é o fiozinho que a gente corta depois. Quantos pontos que eu vou colocar, Laísa? Você vai colocar a quantidade de pontos que deu certo pra peça começar a ficar fechadinha aqui, né? A mangueira ficar fechadinha. Então, não tem como ser a mesma quantidade, né? Porque varia o ponto, varia o fio. A gente vai colocando, ó. É só ir colocando, fazendo pontos baixos e arrumando e ajustando, né? Pra ele já ficar bem certinho, bem fechadinho, bem redondinho. Se você não quiser, não precisa fazer essa parte, tá? É meio que um enfeite, assim, e também pra levar a bolsa só na mão, né? Mas eu vou colocar na bolsa também uma alça depois pra poder usar, que é mais fácil de carregar, né? Ainda mais eu que tenho um bebê, é bem mais fácil, então fica melhor. Ó, sempre arrumando, ajustando. Aquele detalhezinho aqui acaba que depois a gente não percebe muito, tá? Que ficou assim, quase que aquela parte ficou mais pontuda. Daí não tem problema. E eu vou fazendo aqui, vou dar uma aceleradinha, tá? Mas vocês vão fazendo e vai sempre puxando, ó. Essa parte aqui de cima, ó, ela não pode ficar muito apertada, senão fica muito ponto, e não pode ficar frouxa também,
Se for escolher um dos dois, eu até prefiro mais apertado do que frouxo, porque o frouxo pode ser que apareça a parte de baixo, né? A mangueirinha, tá? Então, um pouquinho mais apertado. Mas, olha, só vai fazendo assim. Aqui. E essa parte aqui é legal que o fio ele não esteja enrolado, porque daí ele tampa mais a mangueira. E vou fazendo até chegar aqui no início, né? Ó, até preencher tudo, sempre arrumando bem certinho. Dá pra fazer essa parte aqui também com uma peça, por exemplo, de madeira, alguma coisa assim. Aqui eu não vou cortar o fio pequeno, eu vou cortar o fio maior. Então eu pego um pedacinho de fio aqui assim, ó, essa quantidade mais ou menos, uns 40 centímetros, e daí eu corto. Aqui eu vou puxar todo o meu fio e vou fazer o fechamento contínuo, só que com esse fio um pouquinho mais largo. Vou vir aqui, ó, nesse Vzinho de trás pra frente, coloco a agulha, pego esse fio aqui e levo lá pra trás, assim. Aí vou pegar só a de cima e pego tudo isso aqui. Aqui a gente tem o fechamento, ó. É importante ele ficar assim pra ele ficar bem acabadinho. Esse fiozinho aqui do início eu posso cortar bem rente, ele vai ficar escondido e preso ali dentro. E agora, com esse fio, eu vou prender na bolsa, tá? Então, eu vou virar a parte da minha bolsa pra fora aqui, né? Do pontinho do bonitinho pra fora, deixo assim. E eu posso escolher qualquer lugar pra prender. Se você olhar, a parte do fechamento é uma parte onde fica um pouquinho mais visível, tá? Mas nem aqui eu tô conseguindo ver direito. Mas fica um pouquinho mais visível. Então, a gente pode escolher, né, essa parte aqui, ó. A gente pode escolher bem essa parte pra colocar, porque daí ela trava em cima e ela acaba escondendo, ó, tá? O quanto que eu vou colocar? O legal dessa bolsa é que a gente possa pegar aqui, ó, pra fechar. Então, eu vou deixar uma parte que ela possa ficar desse jeito, tá? Pra poder pegar. Então, eu deixei esses dois aqui e aí coloquei, né, como como se fosse, né, uma margem pra colocar a partir daqui. E esse fio que tá aqui agora, ó, eu deixo ele bem aqui no cantinho, aonde eu vou começar a prender. Eu não vou prender tudo, eu vou prender só essa parte aqui, ó, da bolsa, tá? Não vou prender até o final, porque senão ela não vai ficar fechadinha. Só até aqui. Então, eu seguro aqui, ó, com a minha mão, desse jeito. E eu vou começar a fazer um zigue-zague prendendo só através dessa correntinha. Como assim? Eu venho com a minha agulha aqui por dentro, ó, e vou espetar em qualquer lugar mesmo, que for bem próximo aqui, ó, da onde tá o meu fio, tá vendo? Pra quê? Pra pegar esse fio e levar todo lá pra trás. Então, ó, levo tudo pra lá. Assim, tá? Aí, o meu fio ele tá lá embaixo. Agora eu vou vir nesse aqui do lado, ó. O meu Vzinho tá ali, né? No Vzinho do lado, V todo. Coloco a minha agulha lá pra dentro pra trazer esse fio pra frente. Então, eu engato esse fio e trago pra frente. Bem aonde a agulha passou mesmo, aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui por dentro de novo pra vir no próximo. Ó, às vezes ele sai no meio do puff, ó, não tem problema, tá? E vou vir no próximo aqui do lado, aqui, ó, o próximo V. Esse aqui, pego esse fio aqui, engato e levo aqui pra trás. Sim. Então, ele foi aqui, agora eu vou vir no do lado. Isso aqui é uma prévia pra prender, tá? Se deixasse só assim, não ia dar certo. A gente precisa... Opa! A gente precisa prender melhor. Então, como que eu faço, né? Eu vou trazer pra frente, ó. E vou indo dessa forma, tá? Sempre onde tá saindo aqui, eu escolho um lugar, trago. Aqui, ele foi aqui, então eu vou vir no do lado aqui agora. Aqui. Aqui por dentro. Ó. Mais um ainda. Trago pra cá. Pra frente, pronto. Então, aqui, ó, eu fiz uma prévia pra prender. Só que tá muito molenga, ó. Não pode ficar assim, tem que ficar mais preso. Então, eu vou começar a usar agora essa parte aqui. Como que eu faço isso? Eu vou vir com a minha agulha, aqui do outro lado. Que passa por aqui, ó.
e venho pro centro e vou pegar esse fio e vou levar pra lá. Passando agora por essa parte da mangueira aqui, ó. Tá vendo, ó? Assim, tá? E vou sempre pegar antes aqui, então eu escolho o próximo. Pego a mangueirinha e pego esse aqui e trago pra cá. Aqui. E pra frente. Agora eu venho aqui, pego deste lado aqui, pra levar lá pra trás. Então, entenderam? Então, eu tô dando a volta nessa parte aqui, ó. Né? Fazendo a volta nessa parte daqui. E aí, tenta pegar em todos, pra ele ficar bem certinho e bem preso. Talvez eu tenha cortado o meu fio um pouquinho pequenininho. Não tem problema, se o fio ficou curto, dá pra pegar um fio novo, que não tem problema. Vou passando. Ó, vou fazer até aqui pra não se delongar muito. Mas aí eu faço até o finalzinho da onde tá preso, e atrás a gente faz nó. Então eu pego aqui, né, qualquer fio daqui, ó. Vou fazer um nó antes, mas depois eu vou prender melhor. Aqui. Faço um nó aqui. Fecho bem. Escondo o fiozinho por algumas carreiras e daí colo no final, tá? E daí aqui na frente ficou desse jeito a nossa peça. Agora a gente tem o outro lado também, que é esse aqui, tá? Olha, quando ele fica bem firminho, ele fica assim, desse jeito. E a gente vai juntar as duas. E é assim que se forma essa bolsa. Tá? Ela é bem simples mesmo, é assim que a gente faz ela. Pra juntar agora, por isso que a quantidade tem que ser a mesma. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma em cima da outra, deixar bem retinho. Aqui, né, a parte do fechamento, a parte dos pontos. E eu vou começar a costurar aqui do lado. Então, eu vou escolher uma quantidade para ficar aberto. Faço uma quantidade que deixo aberta. E a partir da onde eu não quero mais ficar aberto, eu vou costurar. E aqui tem vários jeitos que a gente costura, tá? Vários jeitos mesmo. E eu vou usar um que é pra ele ficar mais bonitinho, que é um jeito super, hiper, mega simples pra aprender, que não é crochê, tá? É assim, ó, eu vou pegar um pedaço do fio, aqui, pelo menos o dobro dessa volta toda. E eu vou fazer assim, ó. Aqui a gente tem esses dois vezinhos, estão vendo que é o final de um com o final de outro. Arruma bem certinho os dois, né? Deixa ela um pontinho bem certinho com o outro aqui, pelo menos, né, essa parte do fechamento aqui. Escolhe até onde quer ficar aberto, aqui. E eu vou sempre pegar o de cima do ponto, esse aqui, com o de cima desse aqui. Assim. Pego o fio e trago pra cá. Tá? Esse pedacinho. Aí aqui eu faço o nó agora, deixando um fiozinho um pouquinho maior só pra ele ficar travado, mas depois eu arrumo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre exatamente isso. Boto o fio pra cima, venho aqui, pego só esse aqui e mais esse aqui e trago pra cá. Todo o fio. Aqui. E vou continuando, ó. Venho aqui no próximo, sem pular nenhum, né? Nesse, e trago tudo pra cá. Aqui. Assim. Venho no próximo, esse e esse. Pego o fio e trago tudo pra cá. Por que eu gosto de usar esse tipo aqui de costura? Porque depois, quando a gente arruma, ela fica assim, ó. Ela fica invisível. Tá vendo? Ela vai ter esse acabamento e esse detalhe no meio. Então, ela vai ficar bem caprichada, tá bom? E aqui a gente sempre, né, arruma ela, depois de ficar bem presa, ela vai ficar bem certinha. E assim fica a bolsa. Eu não vou fazer tudo aqui para não se delongar muito, mas você vai costurando até o final. E aí você pode fazer várias coisas, né? Você pode colocar a sua tag, você pode colocar uma alça aqui do ladinho, você pode colocar forro, né? Várias ideias. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. E aí, qual que é a ideia da bolsa, né? Essa bolsa, ela tem um ponto diferente. Ela tem um ponto que ela fica, né, tão bonitinha. Ela tem um detalhe
com essa alça em cima, vocês podem colocar também a outra alça e ela tem um valor bem agregado. Então, para vender isso aqui, vocês podem vender com, né, bem... Assim, não precisa ter medo de precificar, tá? Não precisa. E o rolo, lembra que eu falei pra vocês? Ó, sobrou tudo isso aqui do rolo, tudo isso. Tá quase inteiro, então foi um pouquinho mais de um rolo que eu usei pra fazer uma bolsa com um ponto diferente, um ponto que tem bastante movimento, tem bastante preenchimento, né? E assim, não precisa de forro dentro dela, porque fica bem fechadinho. Mas eu gosto sempre, né, de peças com forro, eu acho que fica mais bonitinho, mais ajeitado. Então colocar um forro faz toda a diferença na peça também, tá bom? Então eu gostaria, né, de dar esse presente pra vocês, essa peça, que eu achei muito bonita. Vocês podem fazer ela pra vocês. Opa, perdão. Vocês podem fazer essa peça pra vocês, vocês podem usar pra vender. Usar essa peça pra vender também dá certo. Daí o preço que eu usaria nela, então depende aqui a quantidade de acessórios que eu vou colocar. Mas desse jeito aqui que tá, eu utilizei mais ou menos R$50 de acessórios, tá? Usando fio premium, usando mangueira, o durex ali, né? E daí sem alça, né? Sem alça, mas com forro. Com forro e zíper deu R$50 de materiais. Sem a alça, porque a alça é um pouquinho mais cara, né? Dá uns R$10 a mais aqui, pelo menos a alça que eu tenho. Então você pode escolher, né? Qual alça que você vai colocar, se quiser também, porque não precisa, né? A gente pode levar a bolsa assim, né? Ou assim, porque isso aqui já é parte de uma alça, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse presente pra vocês, dessa bolsa. Façam ela, tá? Usem ela. Podem fazer de várias cores também. E me marquem, me mandem a foto que eu gosto muito, muito de ver o resultado, tá bom? Então, parabéns a todas nós, né? A todas as mulheres. Um beijo, um abraço.